Oi, pessoal. Vamos dar sequência aqui ao módulo 6. A gente está falando aqui de algoritmos de sincronização, né, de soluções para sincronização de processos em ambientes distribuídos. Então, na videoaula anterior, falamos da sincronização de relógios físicos, que é, né, vimos as alternativas básicas que temos para fazer com que os processos que estão rodando em máquinas distintas vejam o mesmo tempo, né, tem a mesma noção de tempo físico, que implica em ajustar o seu relógio interno, né. Então agora nessa segunda videoaula a gente vai ver outra alternativa de sincronização que não passa pela necessidade de fazer ajustes no relógio interno, ou seja, uma outra ideia, e aí é justamente chamado de relógio de software, relógio lógico, que provê uma maneira de você, estabelecer alguma ordem em relação aos eventos que acontecem, em todos os processos da aplicação distribuída, considerando que essa ordem, que é chamada uma ordem parcial, já que a gente não tem, não vamos ter a informação precisa, né, do timestamp, do tempo real em que cada evento aconteceu, então é uma ordem parcial, mas que para algumas aplicações essa ordem parcial já é suficiente para atender às suas requisições, às suas demandas, tá. Então nós vamos nessa segunda videoaula, a gente vai, basicamente ver qual é a ideia básica, né, desse relógio lógico que foi proposto por Laporte, tá. Então, primeiro, a motivação para se pensar nessa alternativa é justamente considerar o caso em que, a gente tem aplicações onde é suficiente a gente ter uma informação sobre a ordem relativa dos eventos, ou seja, não preciso ter a informação exata de qual foi o instante de tempo que um evento aconteceu, mas mais importante para mim é saber que um evento precedeu o outro evento, que uma coisa veio antes da outra, né, essa relação de precedência é que é relevante, não sendo necessário saber precisamente em que tempo cada coisa aconteceu. Então, se a gente pegar o exemplo de novo do comando make, que lá no livro o autor cita, é o comando que é usado para a gente fazer compilação de arquivos. Então, se eu tenho lá um conjunto de arquivos para compilar, só recapitulando, né, a ideia, o comando make, ele faz uma gerência, né, do que é preciso compilar de fato. Se eu já fiz uma compilação inicial de todos os arquivos, a partir daí, cada vez que eu fizer alteração nos arquivos fontes, o comando make vai saber que ele precisa recompilar apenas os arquivos que foram alterados e não os que já foram compilados anteriormente. Então, a gente viu que para o make funcionar, ele precisa ter essa informação, né, se, ele olha para um arquivo objeto e vê que o timestamp associado a ele é posterior à última alteração de um arquivo fonte, aquele arquivo fonte não é recompilado. Mas se eu faço uma alteração no arquivo fonte, vai ficar registrado o timestamp dessa última alteração, que vai ser posterior ao timestamp da última compilação, e aí ele sabe que tem que compilar. Então, para o comando make, então repare, não é necessário que essa informação de que o arquivo fonte foi alterado depois da última compilação, né, depois da última versão do arquivo objeto, não é relevante saber exatamente o tempo, mas é suficiente saber que houve um evento de alteração no arquivo fonte posterior ao evento de compilação, de geração do arquivo objeto. Então, essa informação, que a gente está chamando aqui de relativa, é suficiente para o make, saber que houve algum evento posterior de alteração no arquivo fonte à última atualização. Exatamente em que tempo isso aconteceu não é relevante. Claro que se eu tenho esse timestamp do tempo físico correto associado, ele pode ser a minha fonte de informação para saber que houve esse novo evento. Mas se eu não tenho esse timestamp físico, mas tenho uma outra forma de me dizer que houve algum evento posterior, né, no arquivo de fonte, não me interessa de onde eu tirei essa informação, ela é suficiente para o caso do make. E isso pode acontecer para outras aplicações, né? Basta eu ter, é suficiente eu saber que um evento precedeu o outro, que um evento aconteceu antes de outro. Né? Então, o arquivo foi compilado, o evento da última compilação do arquivo aconteceu antes do evento mais recente de atualização do arquivo
fonte, tá? Então é suficiente isso para o make, não importa como eu cheguei a essa conclusão. Então, nesse caso, se eu tenho uma solução alternativa a ter que gerir o relógio físico, ela é suficiente e algumas vezes pode ser mais econômica, né, do que manter todos os relógios exatamente sincronizados, tá? Bom, então como é que o que que a gente tem? O que que a gente tem em mãos para poder chegar a esse que a gente está chamando de relógio lógico? E aí o que a gente tem em mãos é o que a gente consegue afirmar, né? O que não dá para afirmar, desconsiderando, né, abrindo mão do relógio físico, não podemos fazer nada, né? Mas o que é possível afirmar, a gente vai utilizar aqui para construir o relógio lógico. Então, vamos partir dessa ideia de eventos, né, que a gente tem sequência de eventos, quer dizer, uma execução de uma aplicação é uma sequência de eventos. E aí eu posso pensar em eventos locais, então, dentro de cada processo vai acontecer uma sequência de eventos, né, e isso então vai acontecer em cada processo da minha aplicação distribuída, e se eu olhar para toda a aplicação, eu vou ver que toda a aplicação ela se realizou a partir da sequência de eventos que aconteceu em cada processo, tá. Essa questão dos eventos, ela, por exemplo, eu posso ter um uso disso, que é você reconstruir o que aconteceu numa execução, né. Você não necessariamente, uma execução acontece igual à próxima execução, mas a sequência de eventos, considerando que um evento pode desencadear outro, como se uma transição de estado me faz com que, quer dizer, eu só cheguei nessa situação porque um evento anterior fez uma transição de estado que me fez chegar até essa situação, eu só cheguei a essa situação porque eu recebi alguma mensagem, tá? Então essa sequência, essa ordem das coisas, por mais que ela não seja total ou real, mesmo sendo parcial, em muitos casos ela é uma informação já bastante rica sobre o que aconteceu, tá? Na execução daquela aplicação. Então, a gente vai considerar aqui eventos, que em cada processo acontece uma sequência de eventos, e esses eventos podem ser uma ação de comunicação, que é relevante aqui, ou seja, um processo enviou uma mensagem, outro processo recebeu uma mensagem, e as transições de estado internas, que acontecem dentro de cada processo. Então, essas são as duas coisas que estamos considerando aqui como eventos, tá? E aí, então, essa transição de estado, quer dizer, significa algo que aconteceu internamente, que não passou por uma troca de mensagem, mas que é relevante aqui para o nosso processo, tá? Então, se eu olhar internamente para um processo, é fácil ordenar, porque eu sei que se um evento A aconteceu antes do evento B, né, então esse evento A precedeu o evento B. E aí a gente pode assumir que existe uma relação de causa e efeito, podendo supor, né, supor que o evento B só aconteceu porque o evento A aconteceu. Quer dizer, isso pode ser cabível, né, porque eu posso pensar que o evento A foi uma transição de estado, essa transição de estado me jogou para um estado novo, então, esse evento B que aconteceu, só aconteceu porque eu fui para esse estado novo. Se eu não tivesse nesse estado novo que o evento A me colocou, o evento B não teria acontecido, tá? A gente pode, então, pensar dessa maneira. E aí eu posso estabelecer um histórico, né, essa ideia de eu mapear o que aconteceu numa determinada execução, eu vou estabelecer esse histórico de execução num determinado processo PI, que vai ser os eventos, né, o evento I1, I2 e 3 na ordem que eles foram acontecendo, tá? Então, internamente, é relativamente fácil de você fazer isso. Agora, quando a gente está na aplicação distribuída, então, como essa figura aqui ilustra, se eu tenho 3 processos, eu vou ter uma sequência de eventos, um histórico de eventos, que aconteceu em cada um deles, tá? Então, por exemplo, o P1 teve uma transição interna, que foi o evento E1, depois teve o evento E2 do processo P1, foi o recebimento de uma mensagem. O evento E3 foi o envio de uma mensagem, e o evento E4 foi o recebimento de outra mensagem. Tá? No processo P2, o primeiro evento foi o envio de uma mensagem, o segundo evento o recebimento de uma mensagem. No processo P3, eu tive 3 transições de estados, que foram os 3 primeiros eventos, e então, o recebimento de uma mensagem e, por fim, o envio de uma mensagem, que foi o evento 5, tá?
Então, olhando internamente, eu consigo ordenar. Foi isso que os números da forma como eu coloquei, eu posso dizer, olha, no processo P1 aconteceu o evento E1, E2, E3, E4, então aqui no cinza é mais escuro. No processo P2, os eventos E1 e E2 no azul bem clarinho, e no processo P3, os eventos de 1 até 5 no azul mais escuro. E essa ordem interna, ela é, então, como a gente falou, facilmente estabelecido, porque eu posso ir contabilizando minimamente que uma coisa aconteceu depois da outra aqui internamente. Tá? E fazer esse registro, esse log. Agora, qual é a minha dificuldade? Se eu olhar para a minha aplicação como um todo, de que forma eu conseguiria ordenar todos os eventos e fazer uma sequência, como eu reproduzindo aqui, qual foi a ordem, né, de todos os eventos na minha aplicação distribuída, tá? E aí eu supus aqui uma ordem, né, estabelecendo aqui uma regra que eu vou colocar todos os eventos, todos os primeiros eventos dos 3 processos, depois os eventos, os segundos eventos, né, depois o terceiro evento de todos os processos, e assim eu consigo estabelecer aqui uma ordem, uma maneira de eu ordenar, é uma regra que eu estou usando. Então, fazendo isso, olha, eu coloquei o evento, estabeleci uma segunda regra, que primeiro eu coloco, né, o evento do processo P1, depois o P2, depois o P3. Né, dado que os eventos aconteceram em cada um deles, não sei em que tempo exato, já que eu não tenho aqui o relógio físico. Então, eu estabeleço essa aqui como a minha regra de ordenação. E aí vem, então, eu vou dizer assim, olha, então aconteceu o evento E1 do processo P1, o evento E1 do processo P2, o evento E1 do processo P3. Tá? Depois o evento E2 do processo P1, o E2 do processo P2, né? O E2 do processo P3. Depois o evento 3 de P1 e de P3, porque eu já não tenho evento 3 aqui no P2, depois o evento 4 do processo P1 e do processo P3, e por último o evento 5 do processo P3, e aí tem a minha lista completa de eventos. Então, eu estaria aqui, seguindo essa minha regra, de que eu vou colocar todos os eventos, os primeiros eventos, os segundos eventos, os terceiros eventos de todos os processos, e entre esses eventos eu vou ordenar pelo índice de cada processo, e eu cheguei aqui a uma ordem, né? Foi a ordem relativa que eu cheguei aqui, que estaria refletindo a minha execução. A execução dessa aplicação distribuída, considerando todos os meus 3 processos. Tá? Porém, se a gente olhar aqui, mesmo eu tendo, obviamente, esse grau de liberdade de estabelecer aqui essas minhas regras, já que eu não tenho aqui um timestamp real associado a cada evento, que me permitiria fazer essa descrição real, eu cheguei a uma ordem que tem uma inconsistência grave, e que é fácil de ver e dizer assim, olha, não dá para dizer que essa ordem seja uma ordem, digamos, válida. E por que isso? Porque, repara, esses pares de evento que eu marquei com a seta vermelha, eles têm uma relação aqui muito importante de causa e efeito e muito óbvia. O evento E2 do processo P2, ele é o recebimento de uma mensagem que veio de P1, que o evento E3 de P1. Né? Então, aqui, existe aqui uma relação muito, muito importante, que o recebimento de uma mensagem, ele pode ser pensado, ele é sempre causa do envio daquela mensagem. Eu nunca vou receber uma mensagem se ninguém a enviou. Então, o envio de uma mensagem sempre precede o seu recebimento. Né? Ou seja, o seu recebimento sempre vai acontecer necessariamente no momento futuro, porque primeiro ela precisou ser enviada. Só que, da forma como eu coloquei aqui, essa causa e efeito, ela não é percebida na minha ordem, tá? Porque no evento, o evento de recebimento aqui do processo P2, ele foi o segundo evento que aconteceu, e aí, na minha ordem, ele vai aparecer antes do evento E3, do processo que enviou, e aí fica essa relação aqui, incorreta, eu posso dizer, porque eu estou colocando um evento E2 aqui que está aparecendo, desculpa, esse evento E2 em azul clarinho que está aparecendo aqui, ele está aparecendo antes do evento E3, sendo que ele é o recebimento da mensagem que foi enviada aqui em E3, tá? Então, aqui está a dificuldade que a gente tem de estabelecer essa ordem, a ordem total, obviamente, ou mesmo aqui no caso que seria uma ordem parcial, correta sobre todos os eventos, apenas olhando para o que aconteceu internamente em cada processo, uma vez que a gente não está aqui fazendo uso do relógio físico. Tá? Então, de que forma a gente pode resolver isso? Né? Então,
Como a gente viu, a gente quer aqui, garantir minimamente que a gente tenha, refletido na ordem parcial que a gente vai estabelecer, ou seja, a ordem que o relógio lógico que a gente vai construir vai conseguir nos dar, porque ele vai se tornar o nosso relógio e a partir desse relógio eu vou, estabelecer qual possível ordem os meus eventos acontecer, tá. Então, o que a gente quer minimamente garantir é a relação de causa e efeito, e aí a gente tem essa noção de causalidade, um evento que é causa de outro evento, um evento que precedeu outro evento, e por isso eu assumo que ele afetou o evento seguinte, tá. Então, recapitulando aqui, para alguns algoritmos, a informação exata da execução do sistema não fornece muitas informações, tá, sobre outras possíveis execuções, mas se um evento A aconteceu necessariamente antes do evento B, então é possível que esse evento tenha causado, o evento A tenha causado, né, tenha levado a minha aplicação a gerar também um evento B. Então, tem uma relação de causalidade entre A e B, tá? E essa relação de causalidade é algo, sim, que eu vou poder ver se repetir em outras execuções, porque sempre que posso assumir que sempre que A acontecer, B vai acontecer também, porque A causa B. Tá? E aí, com toda a informação que a gente pode ter em relação a causa e efeito, né, a gente pode conseguir, então, estabelecer uma ordem chamada ordem relativa de ocorrência dos eventos, que, como eu falei, para algumas aplicações pode ser suficiente para resolver as suas requisições ou as suas demandas. Tá? Então, quais são as relações de causa e efeito que a gente pode afirmar, né, mesmo sem ter um relógio físico, e sobre as quais a gente pode, então, construir o conceito de relógio lógico. Então, essa figura reflete aqui, no primeiro caso, eu tenho todas as relações de causa e efeito que eu posso afirmar, independente do relógio físico. Então, A ocorreu antes de B, A ocorre antes de B, sempre que, né, a e B são eventos consecutivos dentro de um processo. Então, o evento 1 aconteceu e depois o evento 2 aconteceu. São 2 transições de estado que aconteceram internamente dentro de um processo. Então, isso aqui eu tenho, a possibilidade de afirmar que né, que eu posso ter a relação de causa e efeito, porque eu fiz uma transição de estado e nessa nova transição de estado é que eu tive a realização do novo evento de uma nova transição, tá? A segunda informação aqui bastante relevante, que foi o que a gente destacou no exemplo anterior, e que aí já me ajuda a fazer a interação entre processos, é que se o evento A é o envio da mensagem M, tá? E o evento B é o recebimento desta mensagem M em outro processo, então eu posso afirmar que o evento E1 de envio de M precedeu o evento E2 de recebimento de M. Então, E1 precede E2, essa relação de causa e efeito. E, por último, eu posso fazer uso da transitividade, né, que seria esse último exemplo aqui. Se eu tenho um evento E1, envio de mensagem, né, o evento E' é o recebimento dessa mensagem, e na sequência, dentro desse mesmo processo P2, eu faço o envio de uma nova mensagem ou faço uma transição de estado, tá, eu posso, por transitividade, dizer que o evento E1 precedeu o evento E2, ou seja, que E1 aconteceu antes de E2 e que E2 aconteceu porque E1 aconteceu antes dele, né, a relação de transitividade aqui, dado que eu tive aqui, quer dizer, eu posso assumir que E2, esse envio dessa segunda mensagem, ele só ocorreu porque eu recebi a mensagem do processo P1 antes, ou seja, ela desencadeou a ocorrência desse evento E2 aqui no processo P2. Tá? Então, essa relação de transitividade aqui, e sempre eu posso fazer essa relação sempre que houver, né, quer dizer, um evento, o outro que depois dele eu posso considerar que é efeito de tudo que veio antes dessa precedência, tá? Que está aqui explícito na transitividade. Agora, há situações em que eu nada poderei dizer, né? Por exemplo, se eu considerar que eu tenho, partindo de 2 processos, o primeiro processo fez uma transição de estado, o outro processo fez outra transição de estado interna. Eu não tenho nada que eu possa afirmar sobre a relação entre esses 2 eventos, sobre essas 2 transições de estado que aconteceram em processos distintos, tá? Isso eu não posso afirmar, não tenho nada para afirmar. Então, nesse caso, a gente diz que esses eventos são concorrentes, tá?
são eventos onde eu não consigo estabelecer que A precedeu B, nem que B precedeu A, então são eventos ditos concorrentes. Bom, então, Laporte, ele observou essa relação de causalidade de eventos, ou seja, essa relação de tudo que a gente pode dizer de causa e efeito entre eventos que ocorrem dentro de um processo ou que ocorrem em processos separados, onde eu tenho troca de mensagem, e propôs essa noção de relógio lógico. De que forma ele fez isso? Então, ele propôs o seguinte, né, um algoritmo básico aqui, que é o chamado algoritmo de Laporte para relógios lógicos. Vamos associar um contador local para cada processo. Cada processo vai ter esse contador que vai ser, digamos, o relógio, né? Esse tal relógio lógico. Vai ser nada mais do que um simples contador, que vai começar com zero em todos os processos. Tá? Então, eu vou poder ter essa associação aqui, essa função, que é o relógio de Laporte, né? O relógio lógico, do processo P, e aí eu posso perguntar qual é o valor do relógio lógico no processo P num determinado instante, e vou ter essa informação. E ele vai começar com valor zero. Tá? Então, aí, para cada evento que eu executo, exceto o recebimento de mensagem, que eu vou tratar ele aqui de maneira diferenciada, então, qualquer evento que seja transição de estado interno do processo, ou o envio de uma mensagem daquele processo, eu vou incrementar o relógio. E aí, então, ele vai passar a ser o que era antes, mais 1. E eu vou incrementando esse relógio. E aí, quando eu envio uma mensagem, ou seja, qualquer evento, eu associo esse valor no meu contador, do meu relógio, como timestamp daquele evento. Né? Então, se eu faço uma transição de estado, eu posso dizer que essa transição de estado aconteceu com o relógio, e fez o relógio passar a tal valor. Né? Então, ela aconteceu nesse timestamp do meu relógio lógico. E quando eu envio uma mensagem, eu mando esse timestamp junto com a mensagem, justamente para poder passar essa informação para os outros processos e fazer essa ligação com os outros processos da minha aplicação e não ficar com a informação apenas restrita ao universo interno do processo, que é o que eu tinha antes. Internamente, eu consigo fazer um contador local, onde eu vou incrementando a cada evento que acontece internamente. Tá? Mas aí, qual o problema que eu tinha? Eu não tenho relação, como nessa figura anterior, eu já fazia, né, essa ideia desse contador, só que cada um fica com o seu contador interno e eu não tenho uma passagem de informação para os outros processos. Então, o que o relógio de Laporte está propondo é eu ter esse contador que é incrementado a cada transição de estado, a cada envio de mensagem, só que aqui com adicional, que quando eu envio a mensagem, eu associo esse meu relógio na mensagem, tá? E aí, quando a mensagem chega do outro lado, o que acontece? O processo ele vai primeiro aplicar uma função de máximo, ou seja, ele vai atualizar o seu relógio local com o máximo entre o relógio dele atual ou o valor que veio associado, né, de relógio de timestamp naquela mensagem. Então, é o momento que ele consegue fazer a atualização sobre o que está acontecendo nos outros processos. Tá? E aí, uma vez feito isso, feito essa atualização, ele mantém o mesmo valor do relógio, porque o relógio dele está acima do que veio na mensagem, ou o relógio da mensagem está acima, ou seja, no outro processo já aconteceu eventos a mais do que aconteceu no processo local. Então, ele contabiliza isso e aí sim, soma 1 para poder ter o registro de que esse recebimento de mensagem é mais um evento que está acontecendo. Então, o recebimento é também um evento, tem um incremento do relógio lógico, só que ele só é feito depois que eu faço a atualização, para que eu possa ter então esse mapeamento do que está acontecendo nos outros processos da aplicação. Tá? Então, no livro, ele tem uma figura para ilustrar essa ideia, considerando aqui, ele considera que eu tenho 3 processos, tá? P1, P2 e P3, e que todos estão começando aqui com um valor zero, tá? E ele está incrementando aqui, até, na verdade, essa figura, ela pode ser pensada usando-se um relógio local, o relógio físico, desculpa, né? Nem precisa ser o contador de Laporte aqui, nessa figura, tá? Eu posso pensar que uma começa com o seu relógio, só que eles incrementam em passadas diferentes. O P1 está incrementando de 6 em 6, o P2 de 8 em 8 e o P3 de 10 em 10.
Tá? Então, eu poderia pensar que, olhando para essa figura, que eu tenho um relógio local que não está sincronizado e que, por isso, então, quando eu faço as trocas de mensagem, eu vou ter timestamps associados, que é diferente em cada processo, ou posso pensar num contador, mas que onde está acontecendo eventos internos aqui, que está fazendo com que um caminhe mais rápido do que o outro em termos de incremento. Tá? No final das contas, é indiferente. Vale aqui exatamente mostrar a ideia do algoritmo de Lamport. Então, sem o algoritmo de Lamport, eu teria que a mensagem M1 saiu no instante 6 de P1, chegou no instante 16 em P2, e P2 enviou uma mensagem que saiu no instante 24 e chegou no instante 40 em P3, duas mensagens M1 e M2. P3 manda uma mensagem de volta para P2 no seu instante 60, que chega em P2 no instante 56. Aqui começa a ter aquela inconsistência, ou seja, a inconsistência de, se eu olho depois, faço uma fotografia geral do que aconteceu, dos timestamps associados às minhas mensagens, eu vou ver que a mensagem recebida aqui em P2 tem timestamp 56, sendo que ela foi enviada em P3 com timestamp 60. Então, fica aquela inconsistência. Se eu for ordenar depois, usar o timestamp como critério para ordenar os meus eventos totais, eu vou lançar o recebimento dessa mensagem M3 em P2 antes do envio dela em P3. E o mesmo vai acontecer aqui, quando o P2 envia a mensagem M4, ele associa o seu timestamp 64, mas chega em P1 no timestamp 54. E mesma coisa, se eu vou carimbar todas as mensagens com esse timestamp, na hora que eu for estabelecer essa minha ordem parcial, olhando para o timestamp, eu vou ter essa inconsistência de estar botando os recebimentos de algumas mensagens na frente do envio, que é uma inconsistência aqui, significativa, como a gente comentou. Agora, do outro lado, se eu uso o relógio de Lamport, o que acontece? Eu mantenho os meus relógios aqui, ele está mantendo, em princípio, aquela mesma ideia dos relógios. Aqui posso realmente falar de relógio, vamos realmente falar de relógio de Lamport, todo mundo começando em zero, mas aquela história, está acontecendo eventos internos aqui, numa frequência distinta em cada um deles. Tá? Então, o que acontece internamente não está sendo visto externamente, mas está tendo um registro aqui do que está acontecendo. Bom, então, de novo, o processo P1 envia a mensagem M1, que sai no instante 6 de P1, chega no instante 16 de P2. Esse é o timestamp de registro de relógio. P2 envia uma mensagem M2 e sai no timestamp 24 e chega no timestamp 40 em P3. Ok, se eu olhar em termos de consistência de envio e recebimento, está tudo ok, porque os timestamps estão crescentes aqui. Mas aí acontece a volta. Então, na volta, o processo P3, no instante 60, de novo, envia uma mensagem M3 de volta, e aí ela chegaria aqui no timestamp, tá vendo? Aqui estaria chegando aqui no 48, né? Só que aí o que ele faz? Ele vai olhar entre o meu timestamp 48, ou o meu relógio lógico 48, o relógio lógico que veio com a mensagem que foi 60, 60 é maior. Então ele faz aquele ajuste. Ele atualiza o seu relógio lógico para 60, refletindo o relógio que veio do processo P3 que enviou a mensagem M3. E aí faz o incremento de 1 para poder ter o diferencial, ou seja, esse timestamp de recebimento necessariamente vai ser maior do que o timestamp de envio. E aí agora eu tenho aquela consistência que eu posso depois olhar para os timestamps de todas as mensagens do envio e do recebimento e vou ter uma ordem correta, garantindo que todos os timestamps de recebimento são superiores aos timestamps de envio das mensagens, não interessando em que processo elas foram enviadas, em que processo elas foram recebidas. E aí a mesma coisa acontece com a mensagem M4, processo P2, agora com o seu relógio lógico ajustado, mas caminhando no mesmo passo de 8 em 8, né? Ele vai enviar no timestamp 69 e o processo P1 receberia aqui no timestamp, que antes seria aqui 54, né? Mas aí 54 é menor do que 69. Então, o que ele faz? Ajusta o seu timestamp para 69, que foi o que veio, e em seguida incrementa de 1 e vira 70. Né? Aqui anteriormente eu falei que ele estava enxergando de 48, mas a verdade era 56, né? Se a gente olhar para a figura anterior, 46 não 60, ajustou para 60 e depois incrementou de 1. Tá? Então, aqui a gente já vê com o relógio lógico de Lamport, ele já vai permitir que eu associe,
fazer a sincronização física, usando apenas a noção do relógio lógico, mas fazendo esse ajuste na hora das trocas de mensagem, eu já posso agora olhar para todos os eventos de troca de mensagem e fazer um encadeamento deles e gerar uma sequência parcial do que aconteceu, consistente com os envios e recebimentos. Tá? Outro exemplo aqui, nessa figura, só para também mostrar esse estabelecimento, então volta àquela figura anterior, onde a gente tinha aquele problema, né, de eu ter o evento E2 acontecendo aqui no processo P2, né, e aqui eu tinha também um erro, né, porque eu tinha o evento E4 e aqui seria o evento E5, e agora, pensando no relógio de Lamport, essa ordem fica correta, né, porque o que acontece aqui? No processo P3, ele vai ter uma transição de estado, uma segunda transição, uma terceira, então o meu relógio lógico de Lamport vai ser incrementado de 1 em 1. No processo P2, ele fez um envio, então incrementou aqui de 1. Quando esse envio chega aqui no processo P1, o processo P1 já tinha feito uma transição de estado, então ele vai comparar o relógio dele com o relógio que veio na mensagem E1 igual, então mantém 1, incrementa de 1, vira 2. Tá? No processo P3, quando recebe a mensagem de P2, ele vai olhar o seu relógio é 3 e o que veio é 1, o dele é maior, então ele mantém o 3 e incrementa de 1, 4. Em seguida, no processo P1, ele envia uma mensagem, então acrescenta de 2, passa para 3, e aí no recebimento em P2, olha o que acontece. P2 vai comparar o relógio lógico que veio na mensagem 3 com o relógio lógico dele, 1. 3 é maior, então ele mantém o 3 e incrementa de 4. E aí eu tenho a garantia do que eu não tinha antes, de que o timestamp, o relógio lógico associado a esse evento de recebimento em P2, globalmente vai ser maior do que o timestamp de quem enviou, né? Que é o que eu queria que acontecesse. Aqui no processo P3, então, o evento é 4 de recebimento, em seguida ele faz um envio, então passa para E5, e aí, de novo, vai acontecer o mesmo ajuste, né, aqui no processo P1. O processo P1 vai olhar para o relógio lógico que veio, que é 5, o relógio lógico dele 3, 5 maior que 3, permanece 5, e daí ele incrementa de 1. E aí eu tenho, de novo, a segunda correção, né, o timestamp, o relógio lógico associado a esse evento de recebimento em P1, o último evento de recebimento, é necessariamente globalmente maior do que o relógio lógico de quem enviou no P3. E aí, se eu uso a mesma estratégia que eu usei anteriormente, de estabelecer uma ordem relativa aqui dos meus eventos, colocando os eventos 1, depois os eventos 2, depois os 3, a mesma regra, e entre eles, ordenando pelo processo 1, processo 2, processo 3, repare que agora eu não vou cometer o deslize de colocar, né, o evento de recebimento aqui de P2 antes do evento de envio de P1, porque necessariamente E3 vai vir antes de E4. A mesma coisa aqui, necessariamente E6 vai vir depois de E5. Então, o que aconteceu é que eu matei aqui, cancelei o que seria aqui o evento 2 do processo P2, porque quando aconteceu esse evento, ele já aconteceu quando outros, né, já tinham acontecido, outros eventos significativos já haviam acontecido nos outros processos, e aí esse ajuste aqui feito de tal forma que eu olhando agora para o relógio lógico que está estampado, né, em cada evento, eu consigo botar essa ordem parcial como uma ordem que não é ordem parcial, porque eu tenho os eventos que são concorrentes, né, então, por exemplo, o evento E2 aqui do processo P3, ele está vindo aqui na frente, mas ele poderia, eu não consigo afirmar, pode ter acontecido antes do evento E1 de P1, ou ele necessariamente até na figura, nem tanto isso na figura, mas pela figura ele aconteceu antes do evento E1 de P2, mas a minha ordem, ele está aparecendo aqui, eles são paralelos, né, um não influencia o outro, né, ou são concorrentes, um não influencia o outro. Então, é uma ordem parcial sempre, mas é uma ordem parcial com uma consistência de causa e efeito, do que eu posso afirmar de causa e efeito, sem estar contando com o relógio físico. Então, é isso que eu consigo aqui com o relógio de Lamport, tá? Então, o que o relógio de Lamport garante aqui em termos de causalidade. Ele é consistente com a causalidade, porque toda vez que um evento A precede um evento B,
seja porque é uma transição interna dentro de um processo, seja porque A é o envio da mensagem e B é o recebimento dessa mensagem, então necessariamente o relógio lógico de Lamport de A, ele é menor do que o relógio lógico de Lamport de B, tá? Independente deles ocorrerem em processos distintos, que é um ponto importante aqui no nosso sistema distribuído, tá? Agora, se os eventos são concorrentes, aí o relógio de Lamport é arbitrário. Tá? Ele pode ser que o relógio de A seja menor, pode ser que o relógio de B seja menor, tá? Pode ser que eles sejam iguais, como a gente viu os eventos que são iguais. Então, aqui, se eles são paralelos, o relógio de Lamport pode ter qualquer valor. Agora, o que eu ganhei foi que, se eles são necessariamente precedentes, eu tenho a garantia de que o relógio de Lamport de um vai ser menor do que o outro. Tá? E aí eu posso estendê-lo, como eu já estendi lá na regra que eu fiz, então, para eu conseguir estabelecer uma ordem geral, para os casos em que eles são o mesmo valor, eu decido colocar, por exemplo, na ordem do processo do identificador de cada processo. Tá? Então, é a ideia, né, dessa primeira aula, para passar essa primeira noção que é um relógio lógico, né, que é um relógio que a gente cria, um relógio de software, né, simplesmente aqui na proposta de Lamport, é um contador interno, né, de cada processo, mas que aqui eu consigo estabelecer uma relação desse contador interno de cada processo sempre que há troca de mensagem entre os processos. A gente consegue fazer uma atualização parcial do que está acontecendo nos outros processos, sempre que uma mensagem é recebida e carrega com ela o relógio lógico atual do processo que fez a emissão. E com isso eu já consigo estabelecer uma ordem mínima, uma ordem relativa entre os eventos de um processo, tá? Que eu não conseguia antes, olhando só internamente para cada processo, certo? Então, esse é um ponto importante inicial, né? Esse conceito de relógio lógico, esse é o vídeo de Lamport, tá? Está no texto 2, página 310, 313, e a gente vai ver na sequência como essa ideia de relógio lógico pode ser estendida e pode ser aplicada em alguns exemplos de aplicações, ok? Obrigada, gente.